Bom dia, alunos! Estamos dando início a mais uma aula, falando sobre os contatos comerciais entre Portugal e Oriente. O que tinha no Oriente que interessava tanto os portugueses, onde eles desafiavam os mares para poder chegar até lá em busca desses produtos, dessas riquezas, né, que fazia com que os mercadores se aventurassem no mar, buscassem novas rotas para estar chegando no Oriente. Bom, de que forma os portugueses criam um império comercial no Oriente? Como eles iam para lá em busca dessas riquezas, eles acabaram se instalando no Oriente, né? E eles acabam formando ali um império comercial no Oriente. E a gente vai entender como que se deu esse processo, qual era a influência de Portugal na região e o que os indianos, né? Os habitantes de lá achavam disso. Será que eles concordavam? Será que eles reagiam? Bom, qual a importância da descoberta do caminho marítimo para a Índia? O que interessava os portugueses? Por que eles queriam tanto chegar até as Índias, né? Essas rotas que nós vimos que eles conseguiram contornar o continente africano. Depois eles chegaram no Oriente pelo Ocidente. Então o interesse era muito grande, né? A importância para eles foi no sentido econômico. Trouxe grandes vantagens econômicas para Portugal, que via nas Índias o ponto máximo de referência para o comércio marítimo. Então eles iam até as Índias, buscavam essas mercadorias, essas especiarias, artigos de luxo, tapete, ouro, joia, marfim, retornava para a Europa e ganhava muito. O lucro chegava a 300%, porque essas especiarias, cravo, canela, noz moscada, era artigo de luxo na Europa. Então interessava a eles aventurar-se no mar, né, com técnicas de navegação precárias, e enfrentavam ambicionados por essa riqueza, esse enriquecimento rápido. Bom, o grande projeto de Dom João II, rei de Portugal, era chegar à Índia por mar, né? Porque vocês sabem que por terra estava sob o domínio dos turcos otomanos. Eles tinham exclusividade por aquela região. O acesso às Índias por terra pertencia aos turcos, né? Então, nesse período, foram tomadas todas as medidas que possibilitassem a chegada dos portugueses ao Oriente, né? O príncipe perfeito morreria em 1495, Dom João II, depois de ter nomeado Vasco da Gama para dirigir a viagem à Índia. Então, relembrando, Vasco da Gama, ele contorna o continente africano e chega às Índias. Ele conseguiu o périplo africano, que para nós, que conhecemos o mapa, né, seria uma coisa simples. Mas ele atravessou o Cabo da Boa Esperança e chegou às Índias. E voltou com o navio abarrotado de especiarias. Então, foi uma viagem de sucesso e ele foi o primeiro navegador a realizar o périplo africano, a contornar o continente africano e chegar até as Índias, para poder ter esse contato com os indianos, trazer os navios cheios de mercadorias e revendê-las na Europa. Foi uma grande conquista de Portugal. Bom, com a morte de Dom João II, Dom Manuel ele vai ocupar o trono, né? Porque foi uma morte prematura do príncipe Dom Afonso, filho do rei, que seria legítimo herdeiro da coroa. Como o filho legítimo do rei Dom Afonso morreu muito cedo, quem assumiu foi Dom Manuel. E ele ficou conhecido pelo cognome de o Aventuroso, o Venturoso ou Felicíssimo. E a gente vai entender por que ele recebeu esse nome, esse apelido. Bom, esse mapa ele mostra para vocês todo o caminho traçado por Vasco da Gama. Então, em 1498,
Vasco da Gama, ele descobre o caminho marítimo para a Índia. Ele parte de Lisboa, passa ali pelas Ilhas de Canárias, atravessa o Cabo da Boa Esperança, faz algumas paradas ali no continente africano para restabelecer os navios com mantimentos, com víveres e água, e segue caminho. Então, aí mostra todo o percurso feito por Vasco da Gama até ele chegar às Índias. Temos aí nessa imagem algumas embarcações da época, né? A primeira, à direita, em cima, é a embarcação utilizada por Vasco da Gama. Depois, outros navegadores que foram seguindo o mesmo caminho. Ele foi o primeiro a chegar nas Índias, contornando o continente africano, abrindo caminho para que outros navegadores também fizessem esse percurso. Bom, Vasco da Gama, ele chegou em Calicut, na Índia, em 1498. Então, esse quadro aí mostra a chegada de Vasco da Gama até as Índias, onde ele vai negociar com Samorim, Samorim é o rei, para poder negociar os produtos que ele traria para a Europa. Então, aí a gente percebe como que, representado nessa obra, como que teria sido esse encontro. Bom, aí nós temos, então, à esquerda as especiarias, que são os temperos que eles utilizavam, né, que era muito apreciado na Europa, os tecidos belíssimos, né, que eles também levavam para a Europa, além das porcelanas, riquíssimas em detalhes. A gente percebe aí que mesmo na atualidade elas continuam muito bonitas, muito bem trabalhadas, tudo feito à mão, então é extremamente delicada essas porcelanas e eram caríssimas. Então, eles levavam lá para a Europa e as revendiam. Bom, nessa viagem, Portugal ele inaugura uma rota comercial. Essa rota comercial recebeu o nome de a Rota do Cabo. Então, significa que o comércio português ele passa a ter acesso imediato às especiarias e a outros produtos de luxo do Oriente, que antes ele era exclusividade dos turcos. Então, passa agora para ter acesso os portugueses. Com isso, com esse acesso, ele enfraquece o poder islâmico, já que os turcos que controlavam todo o comércio. E agora eles não dependem mais dos turcos, eles têm suas próprias rotas, a sua própria rota, que é o périplo africano para chegar às Índias. Lisboa, capital de Portugal, converte-se no importante centro de comércio mundial. Então, nesse período, no século XV, Portugal se destaca como o centro comercial do mundo. É onde o país que mais comercializava. Então, foi uma grande conquista para Portugal. Bom, como que consolidou a presença portuguesa no Oriente? Para facilitar o comércio com o Oriente, os portugueses acabaram se instalando, né, no território indiano, lá no Oriente, e se fixando nesses territórios para ter ali o controle melhor. Então, eles não só iam lá, buscavam e voltavam, eles acabaram ali se fixando naquele território. Houve um domínio português na região. Então, sendo assim, cria-se esse império comercial no Oriente, dominado pelos portugueses. Bom, esse domínio português do Oriente, ele exigia uma forte centralização política e militar. Ou seja, para que Portugal dominasse aquela região, ele teria que ter uma força de centralização política e militar muito forte. Aí entra em cena o vice-rei, porque quem ele governava no lugar do rei, ele tinha quem o ajudasse, né? Então nós temos aí Dom Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. Dom Francisco de Almeida é o rei e Afonso de Albuquerque o vice-rei. Então ele acabava ajudando o rei nesse projeto, porque ele sozinho
era impossível administrar todo aquele império que ele estava construindo em outras regiões. Então, ele precisava de uma ajuda, de uma força política, né, uma centralização política onde todos os seus poderes ficassem na sua mão e também um exército forte para poder manter esse domínio. Bom, mas qual foi a estratégia usada por Dom Francisco de Almeida, que ficou de 1505 a 1509? Toda essa força, seja no mar, olha o que ele fala. Essa carta de Dom Francisco Almeida a Dom Manuel. Ele escreveu uma carta. O rei escreveu uma carta para o vice-rei que dizia assim: toda a nossa força, seja no mar, porque se nele formos poderosos, tudo logo será contra nós. Enquanto no mar fordes poderosos, tereis a Índia por vossa, e se isso não tiverdes no mar, pouco vos prestará fortaleza na terra. E se o que queremos são os produtos dela, o nosso império marítimo assegurará o monopólio português contra turcos e venezianos, e abrigará as naus dos mouros e obrigará as naus dos mouros a pagar pesados tributos para navegar nos mares da Índia. Então, eles queriam todo esse domínio, porque agora os mouros terão que pagar impostos para eles, para poder ali navegar nos mares da Índia. Porque antes, eram os portugueses que pagavam impostos para os turcos, venezianos e dos Gênovas e Veneza. E agora não, eles que vão receber esses impostos, porque eles que têm o controle pelo mar. Bom, Afonso de Albuquerque, ele dirige a conquista de pontos estratégicos em terra, fortalezas, feitorias. Então, chegando nas Índias, qual que é o ponto estratégico dele por terra? Construir fortalezas e feitorias lá no Oriente, porque assim poderia facilitar o controle, o domínio sobre aquela região. O mercado de Goa, que é uma região do Oriente, no século XVI. Então, você observa aí na imagem as mulheres de trajes reduzidos, quase nuas, essas são as escravas. Então, esse mercado era mercado também de pessoas, de mercadorias, né, animais. Então, essa parte dessa mulher semi-nua aí mostra a escrava, ela sendo vendida, no caso aí parece que ela está passeando com a ama dela, né? Mas esses escravos eram vendidos e comercializados também nos mercados lá do Oriente. Outro objetivo era atingir os centros produtores de cravo e noz moscada. Então, Portugal, eles pensavam, nós temos que atingir o centro onde se produz o cravo e a noz moscada. Aí, Afonso de Albuquerque, ele envia frotas de exploração a esse extremo oriente, como mostra no mapa. E ele vai explorar as ilhas da Indonésia, das Malucas e da Banda, acabando por descobrir Timor-Leste, como mostra aí no mapa. Então, eles exploram grande parte aí desses territórios, como mostra, né? Como a gente pode estar observando. Os mapas mostram a localização, os principais centros de redistribuição de mercadorias, as bases portuguesas, mostra também as rotas comerciais portuguesas, a produção de exportação. Então, tudo isso é retratado nesse mapa. Ele mostra claramente todo o império comercial português lá no Índico, no Oceano Índico, no século XVI. Então, a gente percebe que é grandioso esse império português. Ele conseguiu realmente um grande império no século XVI. Foi fomentada a política de miscigenação. O que é isso? A mistura de raça. Então, acabou acontecendo ali o casamento de portugueses com mulheres indianas. Então, há uma mistura de raças. Eles acabaram casando entre si, os portugueses e as mulheres indianas. Né? Tem uma figura aí representando as mulheres indianas de um lado, do outro lado, o português. Todo o comércio, ele era monopólio régio,
exclusividade. Então, os produtos vindos de Goa, que era uma cidade oriental, eles eram depositados na Casa da Índia, em Lisboa, que as redistribuía. Como assim? O comércio da região era de Portugal. Então, aqueles produtos que vinham de Goa, a cidade de Goa, lá no Oriente, eles eram levados para um depósito chamado Casa da Índia, que ficava lá em Lisboa, lá em Portugal. Aí tudo ia para lá e de lá fazia a redistribuição, fazia a venda. Então, tinha total controle sobre esses produtos lá em Portugal. Eles eram levados para lá, num lugar específico, chamado Casa da Índia, que ficava em Lisboa, e a partir de lá havia uma distribuição desses produtos. Os missionários, eles foram grandes auxiliares na colonização do Oriente. Por que eles foram? Quem eram os missionários? Eram os membros da igreja, né? E eles foram importantes nesse processo de colonização do Oriente, porque eles converteram as populações locais à fé cristã. Então, os orientais acabaram se convertendo ao cristianismo. Ensinaram também conhecimentos, técnicas desconhecidas das populações locais. Então, houve uma catequização da sociedade local, feita pelos jesuítas, e também como se repassasse também um pouco da cultura portuguesa para eles. No primeiro quadro, a legenda diz: os jesuítas foram os mais persistentes evangelizadores do mundo oriental, de entre os quais se destacou São Francisco Xavier. Então, eles foram importantes, eles foram persistentes, né? Eles conseguiram evangelizar grande parte dos orientais. Do outro lado, jovens indianos cristianizados conversando com o fidalgo português. Então, já com a religião católica, com o cristianismo, eles conversando com os portugueses. E é interessante que essas influências portuguesas nesse território, elas ainda perduram. Então, nós temos lá em Goa, que é uma cidade do Oriente, a Igreja do Bom Jesus, que foi feita pelos portugueses. Temos a Sé Velha, túmulo de São Francisco Xavier, que está lá no Oriente e que são heranças de Portugal naquele período, e que está até hoje lá. Macau, aí nós temos lá a fachada da Igreja de São Paulo, mostrando aí, na hora que linda, as pessoas visitando, é centro de visitação. No Japão, tem os biombos de Nanban e a chegada dos portugueses ao Japão, sendo representadas aí nessa obra. Bom, em síntese, o que foi esse contato entre os portugueses e orientais? Qual foi essa relação? Resumidamente, o que foi então? A chegada dos portugueses no mundo asiático, a entrada deles lá, em 1505, foi a criação do Estado português da Índia. Então, criou-se um império comercial nas Índias. Controle dos portugueses lá nas Índias. Qual era o objetivo desse império? Dominar aquele riquíssimo comércio da região, ter todo o controle ali sobre aquele comércio e dominá-lo, enfraquecer o poder comercial dos muçulmanos, porque os muçulmanos tinham ali, antes deles, uma ligação comercial com os indianos, né? Então, eles queriam enfraquecer esse poder comercial dos muçulmanos. Os produtos que eram trazidos de lá eram as especiarias, porcelanas, tecidos, pedras preciosas que eram trazidos de lá. A forma de organização era o vice-reinado e o governado por um vice-rei. Então, tinha um vice-reinado lá no Oriente e quem governava esse vice-reinado era o vice-rei, que foi escolhido diretamente pelo rei. Bom, qual é a conclusão? Vasco da Gama ele chega à Índia em 1498. A partir daí, abre as portas do comércio às especiarias orientais aos portugueses. Então, essa chegada de Vasco da Gama até as Índias foi uma grande conquista para os portugueses. Lembrando que o caminho percorrido por ele foi inédito, ele foi o primeiro
a contornar o continente africano e chegar às Índias. Essa penetração dos portugueses nessa região, ela não foi fácil, né? Por isso que a coroa portuguesa, ela resolveu criar um Estado português da Índia, em 1505. Porque se esse contato só de longe, estava difícil essa comercialização entre Oriente e Ocidente, entre Portugal e Oriente. Então, o rei achou que se instalasse um Estado português, um domínio português nas Índias, ficava mais fácil. Por isso que ele amplia lá, implanta um reino português nas Índias. Esse organismo era tutelado por um representante da coroa, o vice-rei. Ou seja, o rei não estava nas Índias diretamente. Ele mandou para lá um representante que fazia todo o controle ali do comércio local, instalou feitorias, construções, como nós observamos nas imagens, fizeram até uma catequização da população local, né? Ensinando a eles o cristianismo, foi um papel dos jesuítas, até porque era um momento em que a igreja estava enfraquecida com as reformas religiosas que surgiram, então a igreja precisava resgatar fiéis. Então ela vai investir nesse novo mundo, né, no caso das Índias, depois no Brasil, para a implantação desse cristianismo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu já disse sempre, vocês façam por favor as anotações. Algum ponto, às vezes, que a gente só está falando, vocês não entenderam direito, algum ponto que eu falei, eu volto e explico novamente na nossa aula ao vivo. Não deixem de fazer as tarefas que estão sendo propostas, porque quando a gente começa, na quarta-feira, na nossa aula ao vivo, a gente vai estar interagindo, e a partir desse momento, onde vocês estão sendo avaliados, eu vou observar quem assistiu o vídeo, quem prestou atenção, a videoaula e assim por diante, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!